dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 10 de junho de 2021 e o título é Censura. A censura deriva do egoísmo e arrogância, do engano de se achar o dono da verdade. Tem origem na insegurança, no complexo de inferioridade e na baixa autoestima. Tudo isso acaba por criar um imenso açude, uma barreira para represar o medo. O medo de que verdades sejam expostas. Por isso, algumas pessoas se revestem de autoridade para calar quem tente se contrapor às suas ideias e ideais. Neutralizar quem possa atrapalhar seus objetivos. E muitas vezes manipulam legiões que os seguem hipnotizados, como os ratos da fábula do flautista de Hamelin, um conto folclórico reescrito pelos irmãos Grimm. As pobres criaturas mal sabem o que os aguarda no futuro, quando perderem sua utilidade, quando sua adoração e lealdade não forem mais necessárias. Há uma frase da escritora inglesa Evelyn Beatrice Hall, biógrafa do filósofo Voltaire, que descreve perfeitamente o direito de expressão. Abre aspas. Eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Aqueles que aplaudem a mordaça na boca dos outros não percebem que estão abrindo um precedente para que eles próprios sejam amordaçados. Enganam-se facilmente, porque assim como os ratos do conto, se deixam encantar pelo som e não percebem para onde estão sendo levados. Se atentam às palavras, às narrativas e não observam as atitudes. Quantos enganos, quanta maldade seria evitada se as atitudes fossem mais valorizadas que os meros discursos vazios de sinceras intenções. E o mais triste é perceber que muitos estão voluntariamente se oferecendo a essa escravidão, entregando de bom grado suas almas aos algozes que se alimentam de seu medo. Se não despertarem a tempo, o desfecho poderá ser tão sombrio como o do conto folclórico. Uma vida sem cor, envolvida em uma espiral do silêncio. Então vamos lá. Bom, para situar, né, esse conto aí do flautista de Hamelin é um conto clássico, famoso, né? Mas a história é de que uma cidade estava infestada de ratos e aí o prefeito, né, já estava a situação, o prefeito, os moradores, a situação estava desesperadora. E aí eles contrataram um flautista misterioso lá que prometeu resolver a situação e realmente resolveu. Ele era um flautista e ele encantou os ratos, né, com a flauta dele e conduziu todos os ratos até o rio e os ratos morreram afogados. E aí quando ele voltou para receber o pagamento, aí o prefeito e os moradores se recusaram a pagar. E aí ele, como vingança, né, ele começou a tocar a flauta, né, com uma outra música lá, e hipnotizou todas as crianças da cidade e as levou embora. E elas todas desapareceram com ele, né? Então, eu citei esse conto justamente porque esse texto é de 2021, mas já naquela época, essa questão aí, né, da censura, de se proibir certos tipos de questionamentos e principalmente proibir determinadas pessoas de falarem, né? Hoje isso é muito nítido. Já passaram aí 5 anos e as coisas foram escalando, foram ficando mais complicadas ainda. Então, hoje a gente fala que o que importa não é o que se fala, mas quem fala. Para algumas pessoas é permitido falar qualquer coisa, qualquer atrocidade. Enquanto para outras, qualquer coisinha já vira aí, já é uma perseguição, né? Acaba tendo aí consequências, né? Então,
e para todo tipo, para todos os lados, né? Mesmo aqui, por exemplo, no YouTube já me aconteceu de perder assim alguns recursos por às vezes uma imagem, uma capa que eu fiz que sei lá, interpretaram de alguma outra forma e aí o pior é que assim você não sabe, né? A gente não sabe o porquê, não fica muito claro, né? E mesmo nas plataformas, o que a gente, às vezes eles retiram conteúdo ou derrubam canais, e a única explicação que tem lá é que ofendeu as diretrizes. Só que às vezes você olha lá e você não entende o que poderia ter ofendido. Não está, não é nada que possa ser ofensivo. Mas existe aí, né, um viés aí muito claro e isso tem acontecido com muita frequência e cada vez mais. Só que hoje em dia a coisa escalou de uma forma que as pessoas que lá atrás, né, aplaudiam porque as coisas estavam acontecendo contra quem elas não gostavam. E as coisas sempre começam assim. Se a gente for olhar para a história, nos regimes aí, por exemplo, autoritários, sempre se começou com um determinado tipo, né, com um alvo ali. E os outros, né, que acabavam sendo levados a acreditar que aquelas pessoas eram aquilo que aquela narrativa criava, porque normalmente não corresponde à verdade também. Uma das estratégias que se usa muito é desumanizar o oponente para justificar, né, a perseguição, para justificar as injustiças. Então, e muitas pessoas acabam sendo levadas a comprar essa narrativa, né, a acreditar, vestir a camisa e se tornam também, né, algozes, participam aí dessa crueldade. E só que isso vai chegar no momento em que essas pessoas que hoje, né, que estão contribuindo aí, né, contra, para que se cometam injustiças contra aqueles que eles foram levados a acreditar que são ali inimigos, vai chegar um momento em que essas pessoas que apoiaram isso não vão ser mais necessárias, que o objetivo já vai ter sido atingido, já conseguiram silenciar quem eles queriam silenciar, e aí eles começam a se voltar para todos, porque toda injustiça acaba atingindo todo mundo em algum momento. Então, quem compactua, uma hora vai ser vítima daquilo também. E hoje a gente está vendo isso acontecer. Pessoas que lá atrás aplaudiram, né, coisas erradas que foram feitas, injustiças, exageros, né, excessos aí, hoje estão sendo atingidas. E aí elas, né, ficam chocadas, oh meu Deus, né, que absurdo. Mas elas participaram disso, elas deram poder a isso, elas contribuíram. E agora estão sofrendo as consequências também, né, porque todo aquele grupo, né, que quer se manter no poder, eles não têm lealdade com ninguém, somente com eles mesmos, né? E mesmo entre eles ali, um vive passando a perna no outro, porque quem não age dentro da justiça, dentro da bondade, dentro de valores sólidos e corretos, e de valores morais, né, corretos, eles não têm lealdade com ninguém, porque isso não é algo que seja importante para eles. Então, se tiver que descartar qualquer um, eles vão descartar. E tem gente que acredita, né? E tem gente que apoia. E muitas vezes, e eu vejo hoje muita gente que apoia certos líderes aí, certas ideias, certas narrativas, certas agendas, porque não, na verdade, não compreende o que está apoiando.
A pessoa, hoje em dia, tem tanta gente que só repete, principalmente, como eu falei no outro texto, né, que a TV é uma ferramenta de hipnose. Tem muita gente que eu converso, que a pessoa fica repetindo aquilo que ela ouviu na televisão, só que se você às vezes você conhece a pessoa e sabe que ela está falando coisas que nem que ela não entende, que ela não apoia, né? Por exemplo, a gente vê aí pessoas apoiando aí, né? Por exemplo, a agenda woke, que prega coisas muito para quem tem valores morais, para quem preza pelo bem da família, né? Pelo bem das pessoas, dos amigos, das pessoas ao redor. Na verdade, se ela entender o que ela está apoiando, ela não vai apoiar. Então, é uma pessoa que é pró-vida, é uma pessoa que não concorda com os abusos que são cometidos aí por certas ideologias, certos países aí autoritários, né? A gente vê aí tantas mulheres que falam tanto de defender os direitos das mulheres, apoiando estados aí totalitários que não têm o menor respeito pelas mulheres, tratam as mulheres como objetos, né? E estão apoiando por quê? Porque elas escutam, né? Muitas vezes da ideologia que elas defendem, que elas têm que defender aquilo, mas é totalmente incoerente o discurso com o que elas estão apoiando. E o pior é que quando você confronta essas pessoas, né, com argumentos, né, com fatos, normalmente eles não têm como rebater, porque realmente é uma incoerência escancarada, né? E aí partem para a agressividade. Então é uma turma que fala, que se acha muito virtuosa, que se acha muito do bem, mas que age sempre na base da agressividade, da violência, e que o discurso de paz e amor deles é só discurso, porque as atitudes são exatamente o oposto. E aí a gente vê que, por conta disso, as pessoas que tentam, né, trazer esses fatos, que tentam abrir os olhos dessas pessoas, elas acabam sendo silenciadas, elas acabam sendo, né, proibidas de se expressar de forma livre, justamente para que elas não consigam levar a verdade adiante, porque quem censura normalmente censura porque quer esconder, não quer somente calar os outros, eles querem calar a verdade, né? Porque se você está do lado da verdade, se o que você fala você acredita que seja verdade, não tem o menor problema alguém questionar ou alguém tentar discutir ou debater, porque você tem convicção de que aquilo é o correto. Agora, a partir do momento que você tenta calar o outro, porque você não dá oportunidade para o outro apresentar os argumentos dele, é porque você não tem convicção do que você está defendendo. Que você sabe que você não vai conseguir rebater os argumentos dos outros. Então é por isso que sempre o que é calado é a verdade. Né? E a gente viu aí tantos fatos que a gente presenciou recentemente, né? Nessa época, principalmente em 2021, a gente estava passando aí por né, por uma pandemia, né, por um momento ali difícil e que não se podia questionar nada, né? Eram coisas muito novas que estavam ali acontecendo e a gente não podia questionar, né? Então a gente viu muitas contas sendo derrubadas, muitas pessoas sem poder argumentar, principalmente muitos médicos que estavam questionando muitas coisas que precisavam ser questionadas, né? Porque a ciência, ela
evolui através dos questionamentos, das dúvidas, né, das buscas por se aprofundar no conhecimento. E isso era proibido. Depois, não lembro se foi o ano passado ou o retrasado, que se começou a trazer essa censura aí à tona, e muitos estão respondendo até hoje, né? Por isso, pelas atitudes, principalmente plataformas e algumas autoridades aí que estão envolvidas, né, neste silenciamento das pessoas que questionaram, que quando a gente tentava questionar, as pessoas falavam, não, é a ciência, só que a ciência justamente, ela progride através dos questionamentos. Então é importante que se questione para se chegar a um resultado melhor, né? Mais efetivo, que foi depois comprovado que o que não podia ser questionado, realmente eles não queriam que questionassem, porque realmente era algo que não tinha resultado. Apesar de até hoje tem gente que ainda, né, bate na tecla, apesar de tudo que tem surgido de informação e de questionamentos aí que hoje se vê que foram válidos, né, e que deveriam ter sido aceitos na época para evitar, né, transtornos futuros, prejuízos futuros, né, danos que hoje a gente tem visto aí acontecer em razão dessa proibição de se averiguar melhor as coisas que estavam acontecendo. E, e hoje a gente vê que ainda tem gente que não aceita, né? Principalmente aqui no nosso país. Os outros países já estão um pouco mais avançados nessa questão, mas aqui ainda a gente tem muito essa dificuldade de se debater e de se questionar, né? Muitas vezes, e é uma coisa assim que é impressionante, né? Como eles fazem de uma forma que realmente às vezes a gente se pega pensando se pode falar alguma coisa ou não, né? Que consequência pode ter de você simplesmente expressar a sua opinião. Então, assim, a gente não tem tido a liberdade de se expressar livremente. Que cada um, a gente tem que entender que você expressar a sua opinião é diferente de você querer impor a sua opinião. Todo mundo tem o direito de ter a própria linha de pensamento, a sua visão de mundo, né? Desde que você respeite o outro, desde que você não prejudique o outro. Mas você pode, a gente tem que ter o direito de fazer as nossas reflexões, os nossos julgamentos, né? E julgamento assim no sentido de, né, avaliar os fatos, ponderar e chegar a uma conclusão, né? Que essa palavra julgamento também foi muito levada para um lado pejorativo, né? Toda vez que você fala, a pessoa faz um julgamento, a gente confunde com o fato dela estar condenando, né? Mas o julgamento, na verdade, a gente faz julgamento o tempo todo. Tudo que você avalia, pensa, olha os prós, os contras, você está ali emitindo um julgamento a respeito de alguma situação. E pode ser uma conclusão positiva ou não, né? Mas a gente precisa avaliar os fatos para chegar a alguma conclusão. Então, mas hoje em dia, às vezes a gente não tem, mesmo em círculos de amigos, familiares, às vezes a gente fica assim, receoso, né, de falar o que pensa, porque as pessoas têm tido uma dificuldade muito grande em divergir, né, em discordar de forma pacífica. Eu posso ter uma opinião, ninguém é obrigado a concordar, mas eu tenho o direito de expor.
E os outros também têm o direito de expor. Eu posso discordar, mas a gente deveria agir de forma civilizada e a gente foi perdendo essa civilidade, parece. Porque antes a gente conversava, não existia essa polarização que existe hoje, de às vezes você ter esse receio justamente porque você sabe da agressividade do outro lado. Você sabe que as pessoas não vão aceitar e que isso pode acabar causando um conflito, uma situação desagradável, justamente porque as pessoas hoje em dia não sabem mais debater. Então, é algo que a gente precisa aí, né? Acho que reaprender, mas que a gente não pode, justamente é um exercício nosso de não fazer isso, né, com os demais, né? Que nem aquela frase que da biógrafa do Voltaire, que muitas vezes a gente vê aí na internet e é atribuída ao Voltaire, mas na verdade não é, é um resumo do pensamento dele, que é essa coisa, né, que eu posso discordar absolutamente do outro, mas eu tenho que defender o direito dele se manifestar, porque a partir do momento que eu é, compactuo com o silenciamento do outro, em algum momento isso vai crescer e vai atingir, vai acabar atingindo a mim e a todo mundo, né? Então é algo que a gente tem que combater, que a gente tem que aprender a lidar, né? Amadurecer e aprender a lidar com as divergências, aprender a lidar com os pensamentos divergentes, diferentes dos nossos, mas nos mantermos firmes nos nossos valores, no que a gente acredita e buscar, né, informação, buscar conhecimento, não se deixar manipular. Como é o que eu falei, a gente vê muita gente aí defendendo coisas que, na verdade, eles não vivem aquilo, não acreditam naquilo, mas eles não sabem que estão sendo usados, que estão sendo manipulados para defender algo que, na verdade, eles são contra. Né? A gente vê quanta gente aí falando contra, defendendo, né, ideologias que são contra a família e que são contra valores que são importantes para a construção de uma sociedade saudável. E a gente vê gente que está defendendo isso, mas que na vida dela ela é uma pessoa que gosta de conviver em família, que respeita a família, que valoriza a família. E como que ela está defendendo algo que é contra o que ela vive? Mas porque não percebe, porque não se aprofunda, né? Porque o, os discursos são como o discurso do flautista. Eles hipnotizam, né? Aquela ladainha lá que traz assim, aquelas frases muito convincentes, coisa que qualquer um iria acreditar que é para o seu bem, e que acabam levando as pessoas a enganos, a equívocos aí, né? A apoiar coisas muito abjetas, coisas que elas não entendem as consequências, não entendem que aquilo é contra elas, vai ser usado contra elas mesmas futuramente. Porque a hora que elas acordarem e perceberem que aquilo não é algo bom, algo que elas realmente apoiariam, aí já é tarde, porque aí já contaminou tudo, já destruiu muita coisa. E a gente está vendo isso acontecer, né, aqui no nosso país. Então é um momento da gente ficar atento e da gente tentar amadurecer realmente para promover aí, né, uma mudança e principalmente para impedir esse silenciamento, para a gente não cair nessa espiral do silêncio. Muitas vezes por medo de entrar em conflito, por medo de defender os nossos valores e, e acabar deixando que o mal avance. Então, o bem tem também que ser ousado, o bem tem que avançar e criar aí uma barreira para impedir, né, que as sombras dominem todo o espaço e dominem
a narrativa e e tomem conta aí da nossa sociedade, da nossa vida, e a gente está num momento aí que a gente precisa defender agora com muita convicção os valores que a gente acredita e manter aí a nossa luz acesa para impedir aí, para dissipar essa escuridão aí que tem tomado conta do nosso planeta há tanto tempo, certo? Então, coragem, né? E força e fé aí, porque nós estamos nos momentos aí mais, talvez a hora mais escura, né? Que é a que antecede o amanhecer, e que a gente fique firme aí, sem esmorecer, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.